Artigo 106 do Código Tributário Nacional. Vamos fazer a leitura? Slide. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Inciso 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Inciso 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a linha A, quando deixe de defini-lo como infração. A linha B, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. A linha C, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Então percebam, o artigo 106 do Código Tributário Nacional materializa o princípio constitucional da irretroatividade da lei tributária, previsto no artigo 150, inciso 3, a linha A. Em síntese, nós podemos afirmar que a lei tributária irá retroagir sempre, quando, primeiro, seja meramente interpretativa, e segundo, de qualquer forma, reduzir ou extinguir sanções decorrentes de atos ilícitos. Quando uma lei for meramente interpretativa, o CTN admite que ela retroaja, mas proíbe, conforme vocês viram, a aplicação de penalidade de infração dos dispositivos interpretados. E quando, de qualquer forma, a lei nova reduzir ou extinguir sanções decorrentes de atos ilícitos, também irá retroagir. Só que aqui nós temos duas limitações no Código Tributário Nacional. A primeira delas é que o ato ou o fato referido no caput não pode ter sido definitivamente julgado. Então percebam, você tem o lançamento, tem a constituição do crédito tributário, inscrição em dívida ativa e execução fiscal. Então, enquanto estiver tramitando a ação de execução fiscal, os embargos do executado foram julgados improcedentes, está em grau de recurso, foi para o Tribunal de Justiça, para o STJ, para o STF, ainda não foi definitivamente julgado. Pode retroagir a lei? Pode, tá certo? Esta é a ideia do CTN. A segunda limitação é que esse ato ou fato ele não pode ter sido fraudulento e não pode ter implicado na falta de pagamento de tributo. Em síntese, a lei tributária vai retroagir sempre quando seja meramente interpretativa, excluída a aplicação de penalidades aos dispositivos interpretados e desde que o ato ou fato não esteja definitivamente julgado e desde que esse ato ou fato não tenha sido praticado com dolo ou fraude ou não tenha implicado a falta de pagamento de tributo, a lei tributária mais benéfica irá retroagir, evidentemente, para beneficiar o sujeito passivo. O artigo 143 do Código Tributário Nacional traz um regramento muito importante aos tributos aduaneiros. Então percebam, salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Então observem que a regra no Código Tributário Nacional é a aplicação do câmbio do dia da ocorrência do fato gerador. Mas muita atenção, percebam como que inicia o artigo 143, salvo disposição de lei em contrário. Então é possível, por exemplo, que a lei que regulamenta o imposto de importação estabeleça um outro momento da taxa de câmbio. Se não estabelecer, aplica a regra do artigo 143. Fechando o raciocínio sobre a aplicação da legislação quanto ao lançamento, temos esquematizado aí no slide. Em relação aos aspectos formais, que são aqueles que dizem respeito aos poderes de fiscalização, garantias, privilégios do crédito tributário, aplica-se a legislação vigente na data do lançamento. Quanto aos aspectos materiais, que são aqueles que dizem respeito ao sujeito passivo, contribuinte, responsável tributário, base de cálculo, alíquota, aplica-se a legislação vigente na data do fato gerador. E em relação à taxa de câmbio,
Como regra, o Código Tributário Nacional determina que deverá ser observada a legislação vigente na data do fato gerador. O lançamento, conforme nós podemos verificar, é um ato ou procedimento administrativo, privativo ou exclusivo da autoridade administrativa, de natureza vinculada e obrigatória, que faz surgir o crédito tributário, tornando, portanto, a obrigação tributária exigível do sujeito passivo. A pergunta que se impõe, ou algumas reflexões que precisamos fazer à luz do Código Tributário Nacional, é se é possível promover alterações do lançamento. E se isso for possível, quando essas alterações podem ser promovidas? Ou até quando elas poderão ser promovidas? Elas podem ser promovidas de ofício pela autoridade administrativa ou só por meio de provocação do sujeito passivo? É o que nós veremos a partir de agora. Concluído o lançamento, a autoridade fiscal deverá notificar o contribuinte, que a propósito poderá pagar, impugnar ou se manter inerte. Então perceba, a autoridade fiscal lançou o tributo, notifica o contribuinte para pagar ou, dentro do prazo legal, impugnar, instaurar, portanto, a fase litigiosa do lançamento. O que o contribuinte pode fazer? Ele pode concordar, efetuar o pagamento, ele pode impugnar ou simplesmente não se manifestar, nem discutir e nem pagar. Diante desse cenário, nós podemos questionar: poderá a autoridade fiscal proceder à alteração do lançamento? Se puder, essa alteração depende do consentimento do contribuinte? É o que nós vamos analisar a partir de agora. Nós vamos ver que o Código Tributário Nacional prestigia a segurança jurídica. Existem critérios para que a autoridade administrativa promova alterações no lançamento. Notem que a questão deve ser examinada sob a seguinte dimensão. Primeiro, modificação do lançamento antes da notificação do contribuinte. E segundo, modificação do lançamento após a notificação do contribuinte. Como é intuitivo, o lançamento antes da notificação do contribuinte é ineficaz em relação ao contribuinte. Logo, nesse cenário, a autoridade administrativa poderá livremente promover alterações. Vejamos nos slides. Antes da notificação, o lançamento ainda não é definitivo. Logo, a autoridade fiscal tem plena liberdade para promover qualquer tipo de alteração. A rigor, antes da notificação do sujeito passivo, o lançamento é ineficaz. Então, evidentemente que se o sujeito passivo não foi notificado, a autoridade pode promover qualquer alteração, com ou sem consentimento do contribuinte. Até porque, na maioria das vezes, o contribuinte sequer tem ciência da existência desse lançamento. Tá certo? Agora, após a notificação, o lançamento torna-se definitivo. E observem bem, o lançamento se torna definitivo. Não é o crédito tributário. O crédito tributário só se torna definitivo quando, exaurido o prazo para pagamento, o contribuinte não se manifesta. Ou, dentro do prazo para manifestação, ele impugna o lançamento e essa sua impugnação é julgada improcedente. E ele recorre à instância colegiada e a instância colegiada mantém o entendimento dos julgadores de primeira instância na esfera administrativa. Então notem que a partir daí, quando não couber mais questionamento por parte do contribuinte quanto ao lançamento na esfera administrativa, disse que o crédito tributário se tornou definitivo. Mas aqui nós não estamos nos referindo ao crédito tributário, estamos nos referindo ao lançamento. Quando o lançamento se torna definitivo? O lançamento se torna definitivo quando o contribuinte é notificado pela autoridade administrativa. Vejamos. Após a notificação, o lançamento, e não crédito tributário,
frisa-se, se torna presumidamente definitivo. A autoridade fiscal, a partir desse momento, só poderá alterar o lançamento dentro das hipóteses previstas no Código Tributário Nacional. E quais são essas hipóteses? Estão previstas no artigo 145 do Código Tributário. Vejamos, o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: inciso 1, impugnação do sujeito passivo. Inciso 2, recurso de ofício. Inciso 3, iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149. Vamos analisar no próximo vídeo todas essas hipóteses de alteração do lançamento. Até lá!